gravar um vídeo com uma determinada mensagem, hoje eu me deparei com esse folheto que eu coloquei na capa desse vídeo, e é um folheto que fala um determinado profeta aqui, um determinado profeta de um ministério chamado Missão Mundial Taberá. Ele diz quase que precisamente quando será o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus Cristo, aquilo que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aguardamos. Eu tenho plena convicção que a coisa que nós, os cristãos, mais esperamos é a vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente lê o que está escrito nesse folheto, nós percebemos que parece não ser uma afirmação leviana, sem fundamento, mas está bem fundamentado. Quando esse profeta, não vou dizer o nome dele aqui agora, depois talvez eu direi, quando ele faz essa afirmação nesse folheto, dizendo que em outubro de um determinado ano menor que 2023, cujo ano termina com 2, neste ano, em outubro, Jesus voltará. Então esse autor diz assim, no texto original em grego, que nós lemos do versículo, Mateus 24:36, que diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ele diz, no texto original em grego, as palavras dia e hora, utilizadas aqui, indicam dia e hora literalmente, como uma segunda-feira, às 17 horas, por exemplo. E ele complementa, de fato, de certo, que ninguém o sabe, mas somos encorajados e ordenados a discernir o período de tempo da sua vinda. Jesus diz assim, desculpa, Jesus diz em Mateus 24:33, ele diz, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Então nós somos, de certa forma, encorajados a termos o discernimento do tempo. Eu acredito que o verdadeiro cristão, ele vai ter um entendimento sobre a proximidade da vinda de Jesus, conforme nós podemos ver vários sinais. Poderíamos nos deter muito nisso aqui, mas eu quero falar mais diretamente sobre esse folheto da capa. Agora, olha só, nesse folheto está escrito, em outubro de determinado ano, que termina em 2, antes de 2023, Jesus virá novamente. Quando ele coloca 666, inferno, esse autor fala do que ele entende ser a marca da besta, a marca 666. Pois bem, esse folheto está escrito exatamente assim, em outubro de 1992, Jesus voltará novamente. Veja, outubro, não sei se está invertido, se parece invertido, esse folheto diz, em outubro de 1992. Eu me deparei com esse folheto, que estava guardado na minha pasta, e me recordo que um amigo me deu esse folheto antes de outubro de 1992. Já se passaram, então, vai se passar 30 anos, e não se cumpriu essa profecia, obviamente. Jesus não voltou, não houve o arrebatamento. Nesse folheto, quando aqui na capa, isso aqui porque é uma cópia que eu tirei da época, por isso ele está surrado assim, mas quando ele coloca 666, inferno, ele vem, em determinado momento, ele fala que o UPC é a marca da besta. Tá? Então ele coloca assim que o código de barra, então naquela época tinha-se o entendimento de que o código de barra era a marca 666. Agora olha só, meus amigos, outubro de 1992, era a previsão. Esse é o profeta, o jovem profeta Bang Ik-ha, da Missão Mundial Taberá. No final de 1984, veja, há muito tempo atrás, muitos dos que agora me assistem, vão me assistir, nem tinham nascido.
Então, no final daquele ano, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e comecei a ler a Bíblia, e o que mais me deixou maravilhado foi a doutrina do arrebatamento. É saber que um dia Jesus Cristo virá para buscar aqueles que são dele. Só que aí parece isso demorado. Algumas pessoas, até já disse, uma certa pessoa disse para mim, ora, vocês crentes dizem que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar, mas até hoje não voltou. Então, aí é muito oportuno isso que o apóstolo Pedro fala, que realmente nos últimos dias viriam escarnecedores dizendo exatamente isso. Onde está a promessa da sua vinda? É o que nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porém, mais à frente, no versículo 9, o apóstolo Pedro escreve o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que coisa tremenda. Olha, Deus não tarda a sua promessa. A vinda do Senhor Jesus, ela não está atrasada, não está retardada. Então, não tarda o Senhor a sua promessa, não retarda. Como alguns a julgam demorada. Nós, às vezes, podemos pensar, mas a vinda do Senhor Jesus está muito demorada. Mas ele diz assim, olha, pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Então, Deus espera pacientemente que ainda muitas pessoas não pereçam, se livrem da condenação, se livrem da destruição que virá sobre o mundo. E ele conclui dizendo assim, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que nós cheguemos ao arrependimento, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que confessemos os nossos pecados e aceitemos o Senhor Jesus Cristo. Mas aí ele completa no versículo 10 dizendo, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. E antecipando para o versículo 13, ele diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Deus se preocupa que o maior número de pessoas salvem as suas vidas, escape de grandes destruições que virão, escape da morte eterna. Para isso, João 3,16 diz, o próprio Jesus disse, o próprio Jesus que deu a vida por nós diz, Deus amou assim de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que fique essa mensagem, essa reflexão, que Deus não tarda a sua promessa. Virá, vai acontecer. A vinda do Senhor Jesus Cristo vai acontecer. Ele apenas aguarda que o maior número de pessoas aceitem. Aceitem o quê? Aceitem o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz e aceite Jesus como Salvador. É isso. Que Deus te abençoe você, sua família, e tenha um ano abençoado, repleto de bênçãos na presença de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.